Então, dando prosseguimento aqui em como escolher um local seguro. Agora eu quero mostrar para você, quero falar sobre geografia, tá? Quais são, né, quais fatores geográficos podem tornar um local mais seguro ou vulnerável na sua escolha aqui de realocação estratégica, beleza? Primeiro vamos falar de tipo de solo e fertilidade, tá? Priorize lugares em que você tem ali um solo um pouco mais argiloso, tá? Mais argiloso, sim, um pouco mais molhado, vamos chamar assim, né? Porque isso é mais fértil, ajuda, né, as plantas a crescerem mais rápido, mais saudáveis, tá? Por exemplo, eu que morei muitos anos em Brasília, né? Sou de lá, tenho família. Então, você vê que o solo no Cerrado, ele é um pouco mais arenoso, um pouco mais rochoso, com muitas pedras, né? É mais difícil, às vezes, até de cavar mesmo ele assim. Então ele é um pouco mais difícil para a agricultura. Pega muito bem algumas coisas lá, mas no geral, se você desce um pouco assim na região, eu vou trazer uma aula sobre as regiões do Brasil que são melhores, né? Mas você vai preferir por solos mais argilosos, porque a fertilidade, tá, de um solo ao longo prazo, né, para qualquer coisa que você for plantar, é um pouco melhor. A segunda dica que eu vou deixar aqui para você é para você sempre avaliar, colocar assim, clima e umidade. Colocar dessa forma aqui, os dois juntos, vamos ver se cabe. Primeiro, vamos avaliar o clima. Tá? Essa região, ela tem uma seca muito longa. Eu falo de Brasília de novo, porque Brasília muitas vezes tem 8 meses sem chuva. Tá? 8 meses de seca. É muito seco, tá bom? Mas, se você pegar ali é, perto da Mata Atlântica, né, você consegue ter um clima mais ameno, tá? Se você descer um pouco ali, Pantanal, mas você também tem a umidade muito grande, que ajuda a proliferar fungos, doenças, fica um pouco mais difícil de manter a sua casa. Você tem outros desafios aqui, tá? Se você nunca teve, é bom você, se você já sabe como lidar com isso, fica mais fácil para você. Por isso que não dá para eu chegar aqui e simplesmente falar, faça isso, isso, isso e aquilo. Isso depende, tá, de cada família. Muitas famílias já têm facilidades com uma geografia, com um clima, com outra umidade. Não adianta ir para um extremo oposto, entende? A gente tem que ir para um lugar, tá? Eu vou mostrar aqui várias outras dicas, mas que faça sentido para você aí. A próxima coisa, eu vou chamar assim de disponibilidade da água. Muitas vezes eu trago aqui para vocês exemplos que eu mesmo vivi de regiões que eu sei que são boas, tá? Se você for ali na região ali de São Lourenço, por exemplo, em Caxambu, ali em Minas Gerais, você vai ver que brota água de todo lugar. Inclusive tem muitos parques com águas que eles chamam lá, né, gasosa, né? Tem água gasosa natural que vem da terra. Então nasce, né, tá nascentes de água para todo canto. Então a disponibilidade da água é um dos fatores mais importantes que você pode olhar aqui. Por quê? Sem água você não tem nada mais. Se você pode ter, tem acesso a outros recursos, mas sem a água, tá? Esse lugar provavelmente vai colapsar mais rápido, porque a água é a base da vida. Então, sim, pense bastante sobre a disponibilidade da água. Tá? Você já está entendendo aqui sobre o clima, a umidade, o tipo de solo aqui que você vai olhar. Então, você sempre vai pesquisar no Google mesmo. Você vai ver as regiões que eu já falei para você. Vou botar na próxima aula aqui. Vou dar umas dicas mais diretas de quantos quilômetros da cidade ir, tá? Qual tipo de agricultura você deve procurar. Tá, eu vou para a próxima dica aqui já para você. Eu vou deixar aqui assim. Vamos deixar assim, risco, baixo risco a desastres, né? Como a gente já estava falando aqui para você, eu já estava te mostrando que os desastres naturais, eles acontecem quando um clima é muito extremo nesse local. Então, você pode ter lá, por exemplo, a gente estava falando de clima, você viu, né, o que aconteceu lá no sul, por exemplo, tem regiões que, pode ser que você tenha um tipo de solo bom, umidade boa, mas por sempre tem enchente. Que mesmo em Minas Gerais
muitos lugares têm enchente ao longo do ano, você não quer se prejudicar, então é, acaba tendo deslizamento, tem lugares que são mais montanhosos, eu mesmo fiquei num desses lugares que atrás você tem uma montanha, e isso te deixa mais seguro, porque provavelmente quase não vai ter como invadir, né, assim, a invasão à sua propriedade vindo da retaguarda. Então você teria que fortificar uma área, mas também você tem um risco ao desastre de um desabamento, tá bom? Então, assim, são coisas que você tem que avaliar quando você for escolher o seu local. Por fim, essa altitude também é boa, tá? Você vai olhar uma altitude ali na casa dos 1.000 metros, tá? Porque você vai ter, a partir daí, um clima, uma umidade, tudo que eu estou te mostrando aqui, geralmente 1.000 metros de altitude do nível do mar é é um bom indicador. Isso dentro dos livros que eu estudei, tá bom? Então, são dicas legais aí para você. Por fim, eu vou colocar um fator aqui, um afastamento de grandes centros. Mas quanto, Hugo? Vou te ser mais preciso aqui, tá? Aqui é legal você ficar a umas 3, 4 horas de um grande centro. Isso se você ainda está no grande centro, provavelmente você está fazendo esse curso por isso, assim como eu já falei na aula passada, os grandes centros vão colapsar. E eles vão procurar cidades vizinhas, então aquela você vai diluindo, né? Você vai diluindo aqui, ó, as pessoas em cidades vizinhas. Então, assim, meia hora, uma hora, até 2 horas ali, as pessoas já estão bem diluídas, tá? Então, é bem importante você estar um pouco mais afastado, mas se você está usando isso como uma casa de refúgio, tá, você vai precisar ainda estar dentro de um grande centro e sair do grande centro para ir até lá. Se você for muito longe, você não vai ter gasolina, você não vai ter como chegar, tá? Então, se você estiver dentro de uma área ali de 3, 4 horas, é o que eu recomendaria você estar aí. Então, olha aí o tipo de solo e a fertilidade, tá? Para você crescer os seus próprios alimentos, ficar mais autossustentável, com disponibilidade de água na cidade, com um clima que seja razoável. Ah, às vezes não tenho, tudo bem. Você vai fazer um peso aqui e saber. O mais importante é trazer a consciência aqui para você que você já sabe que, putz, eu vou ter umidade alta. Vou ter, dentro de uma das cidades que eu estava, de uma das casas, a umidade era muito alta. Então, eu não sabia ainda como lidar com essa umidade. Esse torna um desafio para mim. Se você já vai preparado sabendo disso, de antemão, fica mais fácil você estudar e saber, tá, como se precaver desse problema aí, tá bom? Então, fica essas primeiras dicas aí sobre esses fatores geográficos. Vamos para a nossa próxima aula.